Olá, pessoal. Aqui quem fala é Simval. Estou aqui no Papo de Crente, esse podcast do Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central, com o irmão Bruno. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui, vou bater esse papinho aqui com o nosso amigo Simval, vamos embora. E batendo esse papo aqui, eu vim para conhecer um pouco de Simval, né? A gente já se conhece aqui um pouco já na Central, né? Um pouquinho de tempo, mas eu não conheço a história de Simval, né? De quanto tempo ele tem aqui na Central, se ele se converteu aqui, né? Se ele casou aqui na Central, né? Então, assim, apesar de a gente se falar esporadicamente, a gente não tem esse contato direto. É importante para as pessoas que fazem parte da igreja conhecer também um pouco da vida de Simval, né? Não só aqui como ministério, mas também do dia a dia. Então, Simval, a tua chegada aqui na Central foi quando? Você lembra mais ou menos? Na verdade, eu já frequentei a Central muitos anos atrás, antes de me converter. Ainda quando era um templo lá em cima, né? Era um templo pequeno ainda, né? Eu tinha alguns amigos em comum, em vez de quando eu vim aqui. E logo com um determinado tempo, minha esposa se converteu primeiro do que eu. E aí eu fiquei, de certa forma, acompanhando ela nesse processo. Na verdade, foram em média de 3 a 4 anos ainda. Eu resisti um pouco, mas depois de 4 anos eu, para a glória de Deus, me converti aqui mesmo, né? Foi até no aniversário da igreja, nas tendas, né? Logo quando onde era o estacionamento, o pastor colocou tendas e começava a fazer, tinha os aniversários, aqueles aniversários era o mês todo de aniversário, era uma festa. Era o tempo bom mesmo, né? Eu lembro disso aí. Bem diferente, porque era uma festa final de semana, né? Começava sexta-feira, sexta, sábado, domingo, era aquela grande festa, e vinha vários pregadores né? Que vinha daqui da região e de fora também. Então se convertia muitas pessoas, e um dia, no momento que o pastor Marcos Salles, né? Ele estava fazendo uma pregação, eu já vinha trabalhando em cela, Deus já vinha me quebrando, né? E aí, no momento que ele ministrou a palavra, e era exatamente o que eu vivia, ligado à minha família, às questões da minha família, e naquele momento eu fui tocado. E quando eu fechei meus olhos, quando eu me vi, eu estava lá na frente. Entendi. Graças a Deus, isso já tem 20 anos, para a glória de Deus, e para nunca mais, e de lá para cá, nunca mais eu olhei para trás, né? E continuando a minha jornada. Então, basicamente, começou assim, né? Eu já vinha numa célula, e depois eu me converti há 20 anos atrás e comecei minha caminhada aqui na Central, né? Então veio com Neuma primeiro, aqui em cima, não foi? Foi lá em cima, lá no prédio, lá em cima. Depois foi para as tendas aqui embaixo. Você estava lá na época que foi ali na Cerqueira, eu já era convertido, eu já peguei todo o processo, sim. Eu peguei aquele tempo maravilhoso na Cerqueira. A Cerqueira foi um tempo maravilhoso. Quem não está sabendo, a Batista Central teve um período que fez uma reforma para fazer o templo que é hoje, e a gente teve que se mudar por um tempo lá para a parte da Cerqueira Gonçalves, um espaço que foi arrendado, não foi alugado? Foi Madeireira Cerqueira. Alugou por um período. Por um período para fazer essa reforma, para fazer a igreja que é hoje. Mas você se converteu lá ou foi aqui já embaixo? Foi aqui embaixo. Antes de ir para lá, ele começou aqui, foi. Sim. Começou aqui. Quando começou aqui, aí começou a campanha para a construção do templo, e aí a gente pegou as tendas daqui e botou toda para lá. Então rapaz, a gente foi um trabalho, viu? Foi um trabalho grande, eu lembro disso daí. Mas foi um tempo bom. Foi um tempo maravilhoso isso daí, a gente participando de tudo que tinha para fazer, né? Pessoas vindo para colocar a mão de obra disponível, né, para poder fazer as coisas. Exatamente, a construção, né? E eu vou fazer minha interrupção aí agora, né? Marcar, sempre vai acontecer essas interrupções aí. E eu quero lembrar que na época da Cerqueira, meu filho e meu sobrinho, eles nem sabiam o que era aceitar Jesus. Aí, no apelo do pastor, não sei quem pastor foi, eles foram lá para frente, foram na manada, né? Aí, eu sei que quando voltou, aí Marisa virou para eles assim: por que vocês foram lá para frente? Não, porque o pessoal mandou a gente ir lá para frente. Falei: não, assim, mas para aceitar Jesus. Ah, não, mas eu não quero agora, não. Alarme falso. Mas hoje já são batizados, né? Batizados, membros da Igreja Batista Central, mas a primeira experiência foi lá na Cerqueira.
né? Uma coisa que eu tinha esquecido, Simba. Eu nem falei, para quem não sabe, né? Simval para os íntimos é Simba. É Simba. É Simba para os íntimos. Eu já fui amorzinho por muito tempo na igreja. Amorzinho só Neuma, viu? Foi logo que eu me converti, minha esposa, a irmã Neuma, ela pedia oração a amorzinho. Aí todo mundo me conhecia como amorzinho. Eu me converti, tinha a irmã aqui que depois de 3 anos veio que descobrir meu nome, que era Simval. Vamos ficar em Simba mesmo, tá melhor. Amorzinho pega bem, né? Complica. Aí pra mim deixa a Neuma chegar que ela continua chamando de amorzinho. Pra mim é Simval ainda. Mas foi um tempo bom, foi um tempo... Mas aí já foi o pontapé, né, Gil, dos seus filhos? Já foi o pontapé inicial, né? Com certeza. Pois é, então isso daí foi o início mesmo, né, dessa caminhada sua. E depois de lá, você veio pra cá... Foi, quando eu vim, eu comecei a caminhar na célula, né, com o saudoso irmão Manuel. Sim, né? eu lembro disso. Ele era meu líder na época, eu andava muito com ele já era líder de célula, e ele foi me discipulando e me encaminhando. Então, a célula é uma benção, né? Então, no processo, ele já foi me botando para liderar a célula. Neuma já tinha célula, a gente morava no Campo Limpo, né, distante, que isso também é uma história interessante, porque a gente morava, como se converteu, a gente morava no Campo Limpo, então muito distante. E muitos se perguntavam, por que vocês de tão longe vêm para aqui? E, na verdade, a gente orou lá, a gente orou muito, a gente pediu direção a Deus. A gente até visitou algumas igrejas lá no Campo Limpo, na época, para ver se ficava por lá, que era mais cômodo. Só que em nenhum momento Deus disse, não, fique. Deus falou, não, eu quero vocês na Batista Central. Aí a gente falou, eu lembro que a gente falou, até orou assim, se é para a gente ir para a Batista Central, o Senhor nos dá o recurso e as condições. Porque realmente era complicado ficar de ônibus, depender de transporte. E aí Deus foi abrindo as portas, Deus foi confirmando, né? E aí a gente começou. Aí comecei esse trabalho, aí eu comecei a trabalhar, Neuma já trabalhava no Ministério de Intercessão. O pastor Toninho da época, antes de eu ser crente, ele tinha profetizado sobre a minha vida, que eu ia fazer parte da intercessão. Não, essa palavra ela ficou muito forte, porque logo, com pouco tempo, Jaciane, quando assumiu, falou comigo, começou a orar, e aí me chamou para fazer, né, um tempo na intercessão. E aí, quando ela viu, Deus já estava confirmando tudo. Mesmo distante, mesmo com muita dificuldade, Deus sempre ele preparava, né, as oportunidades. Teve um momento que Deus abriu uma porta, eu comprei um carro, e aí as coisas elas começaram a caminhar nesse processo. Ainda trabalhei também, fui chamado para diaconia, né? Fica intercessão e diaconia, fica um bom tempo na diaconia, junto com o irmão José, né? Irmão José. Simva, me tira uma dúvida, agora eu vou chamar de Simva, viu? Pode falar. Você já falou aqui. Fica à vontade. O que é que um diácono faz realmente assim dentro da igreja? Para o pessoal que tem essa dúvida. O diácono, ele tem a função de organizar toda a ceia, né? Todo o processo de ceia. Ele também é responsável pela ordem no culto, né? Do templo. Ele qualquer eventualidade, ele está ali para acomodar, se tiver necessidade, dar um apoio, geralmente é o Ministério de Integração. E dos bastidores são as visitas, né? Que é o que ninguém vê, né? A igreja não vê, mas é o principal, é o forte, são as visitas, as viúvas, os órfãos, as mulheres que tem neném, né? Começa, né? Que tem logo de seguida precisa daquele apoio. E a parte de cesta básica, né? A central, na minha época, era muito assim também. A gente coordenava muito essa distribuição de cestas. E nessas visitas a gente levava cesta. E era bom que a gente ia até lá e via como estava, se realmente a pessoa precisava, né? Se era uma necessidade. Então, quando eu fiz parte, né? Basicamente o diácono ele tem essa dinâmica. Aqui na central sempre teve essa dinâmica. Né, trabalhar nessa área, na área social e na área de culto. Esse momento que é transparente para quem está na igreja, às vezes a pessoa não percebe, né? Que tem toda essa equipe trabalhando de forma transparente, né? Além dos membros. Então, assim, não é só o Ministério de Louvor que está ali na frente, não é só o pastor que está ali pregando, tem uma equipe por trás de toda a estrutura, organizando, dando esse apoio, como você falou, visitando. E essa parte de visita é bom demais, viu? E é uma parte assim, fundamental. Hoje, eu posso dizer que é o carro-chefe da central hoje, né? Porque hoje, tanto o Ministério da Diaconia, como o Ministério Integral. Hoje, o forte nosso é visitação. É a visita. A visita tem sido fundamental, tem sido assim,
sobrenatural, porque as pessoas muitas vezes na central, como a igreja é muito grande, e às vezes nunca imagina que uma pessoa da igreja vai lhe visitar na sua casa. E a central tem algo interessante, que a central, eu acho que é porque o nome da central é profético, já foi dizer que o nome da central, como é uma igreja central, um ponto central, ela é profética. Você tem gente de todos os bairros que você imaginar, tem gente que se converte da central. Então a gente acaba visitando praticamente na feira toda. Então a pessoa se converte, vem do aviário, se converte lá. Nunca vai imaginar que alguém vai visitar ela lá no aviário. Né? Alguém mora no Campo Limpo, como eu morei muitos anos, e ela se converte, aí vem uma pessoa, um casal, alguém visitar você lá no bairro. Então, isso é muito forte para quem tem esse primeiro impacto, esse primeiro contato com a igreja. Né? O novo convertido, não só o novo convertido, mas também o reconciliado, ou aquele que vem de outra igreja também. Porque quem vem de outra igreja também, a gente não sabe como é que ele vem, como é que ele chega até aqui. A gente precisa conhecer, precisa dar o apoio e fazer com que ele entenda que ele como é que funciona a igreja, né? Para ele ir se adaptando e conhecer a história dele, né? O pastor precisa conhecer a história das ovelhas, precisa saber de onde ela veio, o que é que levou ela a vir de outra comunidade. Então a gente precisa saber, porque às vezes a gente talvez veio ferida, veio por alguma questão, né? Pode acontecer muito nisso daí, né? Então a gente faz essa triagem, faz esse acompanhamento, exatamente isso, para dar esse suporte ao pastor, para que ele possa, não só o pastor Jato, mas como os outros pastores, dar o acompanhamento a essa pessoa. Né? Às vezes ela vem ferida, né? Chega ali com um trauma de outro ministério, aconteceu alguma coisa lá, ela chega aqui, muitas vezes quer ficar escondido aí, que não quer se envolver. Só que ela vai, faz uma fichinha, aí recebe uma ligação, depois recebe outra ligação marcando um encontro, marcando uma visita. Aí o visitador vai lá, né, dá aquele apoio, dá aquele negócio e tal. Aí ela começa a vir aos cultos, e aí o visitador começa a acompanhar, ter esse contato. E aí depois disso a gente encaminha para uma célula. O final é a célula, pronto. A gente entrega na mão do líder, acompanha até um determinado tempo para saber se o líder está acompanhando, e lá o líder discipula e envolve a pessoa. Então, hoje a central pode se dizer que hoje a gente tem a porta da frente e a porta do fundo. Hoje a gente conseguiu fechar, né? A porta da frente e a porta do fundo. Hoje quem chega na central pelo processo, né? Porque tem gente que às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes, porque tem gente que não se apresenta. Tem gente que entra, sai. A gente não tem como enxergar, como ver essa pessoa, se essa pessoa não se pronunciar. Algumas até a gente nota assim, a gente tem um grupo do Integrar que eles abordam. Eu notei que você é novo aqui na igreja, você nunca mais, você tem visitado a igreja, a pessoa acaba conversando, se abrindo, você quer fazer parte da nossa comunidade, né? Perguntando, não, eu estou visitando, tal ponto. Quando vocês quiserem, é só nos procurar. Aí menos espera, a pessoa procura, faz uma fichinha, aí com a ficha a gente consegue fazer toda a integração dessa pessoa. Então, se ela vir pelas vias corretas, a gente integra ela do início ao fim. Ela só sai se ela quiser. Ela vai recebendo todo o apoio, todo o acompanhamento, e a partir daí ela desenvolve, né? Sim, mas isso daí é algo que realmente eu não conhecia esses detalhes, viu? Eu estou aqui na igreja há muito tempo e eu desconhecia esses detalhes. Isso aí é o pano de fundo da igreja. É o que fica por trás, que a gente não conhece. Sim, e é interessante, sim, talvez, nesse papo nosso, né? Vai despertar exatamente nas pessoas, que as pessoas que estão ali na frente não sabem, né, o processo que está por trás de tudo. E às vezes tem gente que tem essa habilidade de fazer esse tipo de visita, que está aí boiando e não conhece esse ministério, poder se encaixar exatamente aí. Exatamente. Porque não me encaixa nenhum, mas não conhece todos os ministérios, como é que funciona cada um. Né? Eu realmente não conheci esses detalhes, para mim foi uma novidade isso para mim. Sim. É uma novidade boa. Né? E a gente pode espalhar isso daí para facilitar as pessoas que querem, até visita, se problema, eu quero uma visita assim. Mas a pessoa só tem essa visita se ela for dentro desse círculo de pessoas que você falou, ou, tipo assim, eu já tenho 10 anos aqui, já sou daqui da casa, sim, mas eu quero uma visita. Consegue também? Consegue. Agora, se ela geralmente essas visitas assim dos membros a gente encaminha para os diáconos, né? Se a gente ver, a gente também tem essa sensibilidade, né? Se a gente sentir que a pessoa realmente está precisando de uma visita, está pedindo uma visita porque realmente tem uma necessidade, a gente não tem problema também não. A gente encaminha, a gente tem os visitadores, tem, né, os irmãos do ministério, e a gente vê a disponibilidade e fala assim,
Aí já aproveita, pega a ficha, refaz a ficha, né? Fala assim, ó, visite de novo fulano, faça uma visita, dê um contato. Cara, e essa visita, vou ser sincero, eu sinto muita falta de fazer isso daí, porque eu lembro quando eu era mais jovem, não tinha nem tendas ainda, era aqui em cima ainda no templo, a gente saía no sábado, não sei se você fazia isso também, saía nos sábados de tarde e saía visitando, juntava a galera no sábado de tarde, jovens, adolescentes, juntava adultos e ia cada um para um bairro. Eu lembro que eu ia com Assis para o bairro ali, acho que era do aeroporto, ali, aquela área, e fazia um culto, tipo uma célula, a gente fazia uma célula lá, né? E era muito interessante, eu gostava muito de fazer isso. E, assim, não tem mais isso desse jeito hoje, né? De sair nesse formato, mas ainda existe essa visitação. E é algo, assim, fenomenal, velho. Me lembro porque, antes de eu me converter, minha família, meus primos, eram da Segunda Igreja Batista. Né? E eles faziam muito isso, tanto no sábado quanto no domingo, né? A Igreja Batista, tanto a primeira como a segunda, eles tinham esse hábito, eles tinham o processo dele, tanto no sábado como no domingo, né? Tinha até o pessoal do Educandário se juntava para jogar, né? Para jogar um futsal. Os embaixadores do rei. Eu fui embaixador do rei, por incrível que pareça, sem me converter. Mas aqui não, na segunda igreja, sem me converter, já era profético. Porque meus primos faziam parte da Segunda Igreja Batista. E aí eu acompanhava eles, né? Jovem, né? Bora, a gente acompanhava adolescente ali, acompanhando lá com eles. Aí quando tinha qualquer coisa assim, não, vem com a gente. Falei, pode, não tem problema. Cara, não. embaixadores do rei era muito bom. Fantástico. Eu ficava assim, porque assim, muita questão de regra, de respeitar hierarquias, eu pelo menos acabei aprendendo muito ali, né? Era no tempo, foi Ivanildo, foi um dos líderes da época, o Wilson também foi líder, pastor Wilson hoje, assim, e eu tenho uma saudade muito boa desse tempo, né? Fazia acampamentos com os embaixadores, rapaz, era assim, e incitava você. E aí, Neuma, tudo bem? Vamos entrando. E assim incitava você a estudar mais a palavra, né? Que tinha questões, provas para você mudar eu não sei se era do nível 1 para arauto, alguma coisa assim. Era interessante mesmo. Era. Como se fosse aqueles medievais, né? Sim. Patentes, né? Que ia subindo até você chegar a uma determinada patente. E você se sentia assim, tipo, não, eu vou ter que estudar, que eu não quero ficar sempre nesse nível aqui. Eu vou ter que subir, porque o pessoal estava subindo, e você, não, eu vou ter que estudar. E assim, tinha uma chamada, no tempo de embaixadores, né? Tinha uma chamada, e toda chamada você tinha que falar, era um versículo, não sei se lá tinha isso, a gente tinha que falar um versículo, então o pessoal memorizava um versículo, pelo menos só para você estar preparado para na hora não passar vergonha. Então, assim, é algo que vai fazendo você estudar a palavra, mesmo que a pessoa vá lá só no efeito manada. Mas você vai estar estudando. Isso é interessante você estar fazendo. Eu queria voltar aí, né? Eu sou um pouco chato. Eu Pode sou ser. a voz e o pessoal não apareço, mas eu estou aqui ligado no bate-papo. E mesmo fazendo parte da liderança, né, como ministro de comunicação, eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de Simval. Hoje a gente tem uma dificuldade na igreja que as pessoas geralmente elas chegam com o intuito de se esconderem dentro da igreja, né? E eu sei que a grande luta nossa hoje é que essas pessoas realmente mostrem a cara, né, para a igreja conhecer, né? Eu quero saber se eu integrar, vocês têm alguma estratégia pensando nisso, né, que as pessoas realmente elas se façam ser vistas, que elas realmente se mostrem, procurem um ministério para se agregar. Tem alguma estratégia para isso, Simba? Na verdade, assim, a gente pensa muito nesse pessoal que está chegando, a gente se preocupa muito. Nós temos uma dificuldade porque a gente está trabalhando a gente trabalha com a vontade da pessoa. Né? A pessoa ela tem que sentir o desejo. Eu não posso trabalhar no desejo de Bruno. Bruno não quer, eu não posso fazer isso, porque nem Deus faz isso. Nem Deus força nada, a gente empurra a goela para ninguém. Então, assim, o que a gente pensa hoje, né, que inclusive tem um projeto, né, de a gente mostrar os ministérios. Né, hoje, de certa forma, esse podcast ele vai servir um pouco para isso também. Vai ter essa ideia de mostrar os ministérios,
de mostrar o que é os ministérios, o que é que acontece nos ministérios. Então, eu acho que com isso, né, tanto lá na frente também, talvez o pastor, a gente já vem com essa ideia nesse ano, de cada ministério fazer uma apresentação, mostrar mais ou menos o que faz, né, qual é a função, quem são os líderes, quem são os ministros, quem são os pastores responsáveis. Porque às vezes a gente está aqui, mas muita gente às vezes não sabe que eu sou ministro. Eu tô aqui, muita gente me conhece da igreja, mas eu creio que tem gente na igreja que talvez não me conheça como ministro do Integrar, né? Às vezes conhece a minha esposa, mas não conhece como ministra do Integrar. Pode acontecer, apesar de a gente ser bem conhecido, mas falta talvez esse trabalho de divulgação, né? Eu acho que a sua resposta é por aí, né, Gil? Que inclusive a gente vai precisar muito do apoio do Ministério de Comunicação. A ideia nossa é essa, de tentar informar e se tornar assim, ter um lugar disponível onde a pessoa, quando ela sentir à vontade, ela possa se apresentar, né? Ter tipo um balcão, alguma coisa de atendimento, onde a gente colocaria assim, talvez como me tornar membro da Igreja Batista Central, para que a pessoa, quando chegar e se sentir segura, não, eu quero ficar aqui. E aí automaticamente passar lá no balcão e aí perguntar como é o processo e a gente informar. Eu acho também, na verdade, a pessoa que ela já quer participar ali na comunidade, ela vai procurar alguém para se envolver, né? Aí a pessoa vai... Mas assim, eu acho que a dificuldade maior de vocês vai ser tipo a pessoa que já está aqui frequentando, mas ela, assim, por assim dizer, ela não achou um ministério ainda para ela, ela fica, não, deixa eu aqui acompanhando os cultos, enquanto eu não achar nada que me identifique, eu não vou aparecer. Fica ali o crente 007, fica sempre ali escondido, sentadinho e depois vai embora. Mas por quê? Porque às vezes ela não conhece exatamente os ministérios da igreja, né, como estão integrando. E não se identifica porque não conhece. Se ela não conhece como é que funciona, né, você deu várias explicações aqui de coisas que eu não sabia, né, e já tenho muitos anos aqui na igreja. Imagina o cara que tem aqui pouco tempo, não vou falar não, porque não tem nada aqui para mim. Porque o que transparece geralmente, mas que não é verdade, é que o que está sempre na frente é o louvor, é a dança, é a palavra ali rápida. Mas tem muito mais ministérios dentro da igreja que vai dar um suporte muito grande para que todos eles apareçam naquele momento. É importante que as pessoas saibam disso. E esse tipo de papo aqui é exatamente para isso, para abrir a mente das pessoas e saberem, não, tem outros ministérios aqui, que tem esse daqui que eu realmente posso me identificar e vai que dá certo. Eu acho que é esse daqui. Então, realmente... E eu vi sua camisa aqui do Ministério Integrar, eu não falei nada, viu, Gil? Você falou aqui, eu estava já querendo saber onde é que eu compro, onde é que eu pego, onde é que eu arranjo uma dessa para mim, porque é bom, viu? Eu quero saber disso daí. Ministério Integrar. Eu não sei, como é que funciona a questão do Ministério Integrar hoje? Na verdade, a gente assumiu o Ministério Integrar, eu e minha esposa, em 2020, né? Em 2020. É interessante que a gente assumiu em fevereiro de 2020 e a pandemia veio em março. Então a gente passou praticamente um ano aí sem contato com as pessoas do ministério, porque a pandemia estava instalada e a gente não tinha contato. Para a gente foi um desafio, né? Foi um desafio porque que o Integrar era o antigo Abraça-me, né? Sim. Era o antigo Abraça-me, onde foi reformulado, né? Pastor Samuel ficou um período, e aí o pastor Jadson, né? Como eu estava saindo, eu saí da tesouraria para ficar na central de células, né? Eu passei um bom tempo, ainda sou, junto com minha esposa, a coordenação de células, nós coordenamos células, e aí ele incorporou células no Integrar, e aí depois de Samuel, eu migrei para o Integrar. Pronto, aí eu fiquei agora, assumi junto com minha esposa, o Ministério Integrar, que é esse Ministério de Integração da Igreja. É um ministério onde a gente, quando fala em integração, é aquele pessoal que vem lá na frente, né? A integração é recepção, introdução, a gente chama acolhimento, né? A gente fala da fonovisitas e visitas, e finaliza com células. Então, mais ou menos o processo é esse, né? Muitas vezes o pessoal,
se contagia só com aquele povo lá na frente, né? Recepcionando, para você chegar num qualquer ambiente e ser recepcionado de uma maneira calorosa, né? Um sorriso no rosto, né? Uma alegria, um paz no Senhor, Deus te abençoe, né? Além disso, e quando você chega, né? Muita gente chega novo na igreja, vem visitando e não conhece nada da igreja. Aí tem uma pessoa que lhe conduz, coloca você numa cadeira. Às vezes você chegou com um casal, você é casal, e aí a pessoa está... Né, nesse tempo de pandemia as cadeiras estiveram afastadas, e aí você consegue ajeitar com o irmão ali, meu irmão, mude de lugar que eu quero botar um casal aqui e tal, a gente chama o pessoal lá, conduz, né, a pessoa se sente, né, nós temos tido muitas experiências só com esse trabalho, que pra gente é um trabalho muito simples, mas fundamental, porque a gente acolhe, a gente organiza, né, ali o culto, as pessoas não ficarem voando, viajando na igreja, que é chato ali a pessoa tem que saber o que vai fazer, onde vai sentar, o que é que está acontecendo, porque tem muita gente nova na igreja, chega muita gente nova. E aí depois tem a outra parte, a parte quando a pessoa se converte, ou se reconcilia, vai lá na frente, a gente vai lá, dá aquele apoio, acompanha, a gente pergunta se está se reconciliando, se está se convertendo direitinho. Aí quando ele confirma, a gente pega essa pessoa e leva para uma sala. Lá na sala a gente ora por ela e faz um cadastro, né? A gente tem um líder dali da equipe, né? São equipes onde tem as escalas. O líder ele chama aquele pessoal ali, se apresenta, explica o que é, mais ou menos, e faz essa ficha. Pronto, aí começou o processo da pessoa, né? Com essa ficha a gente faz um cadastro, nós temos um programa onde nós alimentamos, e quando a gente alimenta, geralmente no primeiro dia ou no segundo dia, geralmente hoje é assim, ele recebe uma ligação de um pastor, que hoje é o pastor João, que é um pastor que liga para dar as boas-vindas. Rapaz, nessas boas-vindas, Gil, de pastor João, é cada experiência tremenda, porque a pessoa, como eu falei... Ele liga mesmo ou é tipo uma ligação? Não, liga mesmo, pessoalmente. A função dele se sente importante. Porque as pessoas imaginam como é que uma igreja desse tamanho vai me lembrar um pastor me ligar. Ó, Bruno, a gente tem experiência de pessoas que veio de outro ministério, que viveu assim 10, 15 anos em outro ministério. Eu falo assim, eu nunca recebi uma ligação do meu pastor. Pode acontecer. E aqui, no primeiro dia que eu me converti, no outro dia um pastor me liga para me dar as boas-vindas, para dizer que eu sou bem-vindo. Então isso tem um impacto muito forte para quem está chegando. E aí depois dessa ligação a gente começa a encaminhar ela para um visitador. Aí, geralmente a gente escolhe o perfil, né? Um jovem com jovem, homem com homem, mulher, casal. Aí a gente vai pegando os perfis e vai colocando. Aí aquela pessoa já liga para a pessoa para marcar a visita. No tempo da pandemia não teve isso, porque a gente não pôde. A gente teve que se reinventar. A gente fez muita visita de chamada de vídeo, online, tudo online. Mas a gente não deixou de fazer o trabalho. A gente não parou, entendeu? A gente, graças a Deus, acho que Deus deu um discernimento, deu um direcionamento a gente, que apesar da pandemia, assim, muita gente se converteu na pandemia. A gente não parou, o Ministério de Comunicação estava aí e as pessoas se convertiam pelas lives e a gente entrava em contato e a gente fazia as fono-visitas, as vídeo-visitas e a gente continuou acompanhando esse pessoal. A tecnologia ela vem para abençoar mesmo as pessoas, né? A gente tem que saber usar bem a mesma para que toda a ferramenta que a gente está, por exemplo, câmeras, microfones, celulares, a gente pode usar essas ferramentas para evangelizar, para cuidar de pessoas. E você sabendo usar essas ferramentas de maneira adequada, facilita o processo para todo mundo. Isso daí é benção. Então, essa estratégia que você usou de reuniões online, você usou o WhatsApp, como é que foi? Foi o Zoom, alguma outra ferramenta você usou? Não, já mais o WhatsApp mesmo, né? A gente mandava via WhatsApp, né? Quando não ligava, mandava via WhatsApp. E aí as pessoas elas pegavam e botavam na agenda. E aí pelo telefone mesmo ia evangelizando, falando, conversando, acompanhando ali, porque assim não tinha outra forma, né? Não podia se. Aí com o tempo a pandemia foi normalizando, a gente começou a fazer algumas visitas aqui na igreja. A gente não podia ir na casa, né? Aí começou a fazer as visitas na igreja com as pessoas, aqueles que queriam, se sentiam seguros, sentiam à vontade, queriam
Vamos fazer, e a gente continua fazendo. Aí, na proporção que foi diminuindo, as pessoas, alguns pediram, não, essa visita não pode ser na minha casa, não. E aí, aqueles que se sentiram à vontade, confortável para fazer, né, nós voltamos. E hoje nós já estamos voltando no processo. Apesar de toda a tecnologia estar aí disponível, o contato humano nunca vai ser superado, né? Isso é insubstituível. O cara pode falar o que for, não, eu tô com o melhor equipamento aqui, tô com tudo isso, mas você tá no local. É que nem você tocar num grupo, no evento, tá com playback e tá com uma equipe tocando. É totalmente diferente, o ambiente muda, é tudo diferente, velho. Então, esse contato humano não dá para você perder. Assim, nunca vai ser substituível, né? Substituído. O contato humano por uma tecnologia, uma câmera, nada disso vai ser. Mas, assim, quando não se pode, a gente usa o que a gente tem. E a gente tinha essa ferramenta, um celular, então a gente vai usar. Não tem porquê dizer que vai ser você é menos abençoado ou mais abençoado. É claro que a gente quer o contato direto, mas se a gente só pode usar essa ferramenta, vai ser usada para abençoar você. Pode parar. Isso aí não tem jeito. Não pode parar. O reino de Deus tem que se movimentar. Não, movimento é vida, né? Não tem como a gente fazer as coisas que é para Deus parado. Deus não quer ninguém parado. Deus quer a gente em movimento o tempo todo. E já tem um número, mais ou menos, você lembra assim, um número de quantos cadastrados vocês tiveram esse ano aí? Esse ano, nós estamos em que mês? Nós estamos no mês... Hoje é mês de março. Finalizando março já. Eu acho que nós já temos uns 100. Mais de 100. É gente para você cuidar, para você orientar, para você colocar assim. Exatamente. Porque no final de tudo a gente caminha para células, né? A ideia é essa. A célula, né? A gente vai trabalhar também com a estruturação das células para receber esse pessoal. Para encaminhar, que é exatamente a parte final do integrar nas células, porque a gente tem um líder preparado para receber essas pessoas. Nós temos um curso que a gente chama o curso Cálice, né? Que é um curso onde a gente treina os líderes para lidar com os liderados, com essas pessoas que estão chegando e dar esse acolhimento e dar esse acompanhamento. É um curso que deveria ser dado para todo mundo da igreja, na verdade, né? Porque você acaba, se você tem tempo já na central, acaba querendo receber também, né, aquele visitante de uma maneira confortável, e você tomando um curso desse acaba que facilitando o processo, né? Mas na verdade o Cálice ele é bem específico. Ele é específico para os líderes, para quem lida ou para quem quer liderar uma célula. Né? Esse curso, esse que você está falando é o Raízes. Hoje é o Raízes. Mas seria outro. Exatamente. Aquele que, por exemplo, se converte aqui, que vai querer se batizar, que vai se batizar, ele tem que passar pelo Raízes. Aqueles que estão chegando de outra igreja, ele também tem que passar pelos Raízes. Por quê? Porque o Raízes vai ter matérias, tanto matérias básicas de quem está se convertendo, como a parte de organização da igreja. Como é que funciona a igreja? Se tu for botar isso tudo no fluxograma, vai dar essa mesa inteira, velho. Rapaz, e mais um pouquinho, meu Deus. Isso é a parte de fundo do integrar. Val, eu vou te dar um exemplo aqui para ver como é que você consegue se sair dessa pergunta. Eu sou diácono em outra igreja, aí saí dessa igreja, vim para a central. E eu quero desenvolver o servir na central. Eu posso já entrar de cara para ser um líder de célula, eu tenho que fazer o cálice, eu tenho que passar primeiro por algum treinamento. Como é que fica esse processo para a pessoa que chegou na central e tem um perfil de liderança? Na verdade, quando a pessoa chega na central, nós temos um processo, a gente chama o processo. Que é isso que eu falei, ela tem que fazer um cadastro, a gente tem que fazer a visita, tem que fazer o acompanhamento, tem que saber quem ela é. E nesse meio termo, se ela desejar ser aclamada, ela vai passar por um gabinete pelo pastor. O pastor Jatos, ele ou faz um gabinete individual, pessoal, ou faz um gabinete coletivo, onde o pastor ele conversa com a pessoa, ele tem aquele primeiro contato e ela explica mais ou menos de onde ela veio, como é que ela chegou aqui. Ela vai dar uma panorâmica, pelo menos aquela primeira panorâmica, para o pastor ter noção dela. E a partir daí ela vai ser acompanhada, Gil. Ela tem que ser acompanhada e ela vai ter, assim, a gente não, mesmo sabendo que ela tem um perfil, mesmo que ela veio de lá, ela vai ter que recomeçar e passar pelo processo aqui. Porque, assim, cada igreja, né, mesmo sendo evangélica,
acaba cada um tendo um perfil, uma doutrina, né? Um comportamento e um direcionamento. Então, ela primeiro ela tem que se engajar na nossa comunidade, ela tem que entender o perfil do pastor, como é que o pastor, qual é a linha do meu pastor, né? Qual é a linha do pastor? Porque ela vai estar submeter a um pastor novo, né? A uma direção nova. E aí ela tem que entender, ela tem que saber como é que a central trabalha os dons espirituais, como é que a central trabalha o batismo no Espírito Santo. Ela tem que saber todas essas coisas. Se ela vem de uma forma, aí é porque, e esse tempo ele é necessário porque para até que a pessoa avalie se quer ficar aqui ou não, se adapte. Você tá, né? Não, eu me adaptei a essa nova doutrina, esse novo formato de igreja, né? Às vezes vem de uma igreja tradicional e ela vai chegar numa igreja mais avivada. Será que ela vai se adaptar? Então, esse processo ele é necessário para ver se a pessoa se adapta. Aí, a partir daí, quando ela passou por todo esse processo, provavelmente ela vai cair na mão de um líder de célula, de uma célula, onde o líder ele vai conseguir, um dos papéis do líder é encaminhar ela para os cursos, encaminhar ela para os encontros, né, para o princípio, né, que é outro tipo de encontro. Mas o encontro, quando foi que teve o último? Que eu não lembro do último que teve, não. Tem quanto tempo já que teve? Tem mais. Porque com a pandemia, né? Com a pandemia a gente parou, né? Parou. A gente foi antes da pandemia, antes da pandemia. Antes da pandemia. 2019. Né? A gente mas continua, né? Hoje, por exemplo, esse ano a gente já tem na agenda de voltar o encontro, né? Tem encontro e hoje tem princípio também, que é outro tipo de encontro. Então, viu, Gil, como você falou, ele vem com esse perfil, aí a gente, de certa forma, o líder vai identificando. Se no meio da caminhada o pastor fala, não, pode encaminhar fulano, porque às vezes como a central ela tem parceria com outras igrejas, né? O pastor tem afinidade com outras igrejas, tem igreja que tem o mesmo perfil da central. Então, quando essa pessoa vem para cá, né, às vezes mudou de endereço, né, aí a igreja que ele está é longe, ele está mais perto da central, ele chega aqui, né, já com a estrutura, ele passa por esse processo e a gente direciona ele. E vai mostrando a ele, funciona assim, né, esse ministério funciona assim, o diaconal funciona assim. Então, assim, a gente tem todo o cuidado com essa pessoa para ela também não ficar na igreja aí, a pessoa com potencial, né, e perdida, né? Ele não pode perder. Assim, vai me tirar uma dúvida. A igreja desse tamanho aqui, o pessoal não fica tipo assim, rapaz, eu não vou me apresentar nem nada não, porque a igreja desse tamanho já tem tudo já, rapaz, eu não vou ficar me metendo nisso aí não, porque se você for lá no louvor já tá cheio de gente, se você for lá no diácono já tá cheio de gente, vou fazer o que lá? Aí fica tipo, não, deixa quieto. Você acha que tem tipo de gente que pensa desse jeito assim? E com potencial para estar trabalhando e tá. Não, me deixa aqui sentadinho. Tem. É tanto que quando, geralmente no início do ano, quando se anuncia a abertura para o louvor, né, a abertura para o MIA, que é o Ministério de Artes, e os outros ministérios, se fala sobre isso, né? A gente fala sobre isso assim, que tem trabalho. Não pense que você está na igreja grande e está tudo ocupado, não. Tem espaço para todo mundo. O que não falta aqui é trabalho. O que não falta é trabalho. Então, para quem quer trabalhar, para quem quer se enganjar, né, assim, a nossa maior dificuldade é essa pessoa se apresentar. Porque a gente não tem como saber se ela não se apresentar. A gente não tem, se ela não vier, se ela não se enganjar com alguém, porque às vezes assim, também muitos encontram o ministério influenciado por um amigo que já está. Sim, já está na igreja, tipo assim, todo mundo louvou já, e meu colega se converte, rapaz, bora lá para ver se... Exatamente, já sabe que é da área, exatamente, e aí você dá aquele toque e tal, aí, né, conversa com o líder ali, ele vai passar pelos processos, porque cada ministério tem os seus processos. Também não entra direto assim, né? Cada um vai passar pelo processo de avaliação, batismo, né? Se teve esse contato com o pastor. Então a gente faz toda essa análise, né? Alguns ministérios a pessoa fica ali treinando um tempo, até para ver se é aquilo ali que ela quer. A gente dá muito essa liberdade, concordo. Né? A pessoa fica, não, preste atenção, vê como é que funciona, talvez se é isso mesmo que você quer. Aí lá na frente que aí a gente vai, né? E o mais interessante, eu quero frisar disso tudo isso é debaixo de oração. A pessoa orando e o líder orando para que confirmar, porque se não confirmar no coração dos dois, amigo, nem adianta. E tem também o perfil daquele que quer se esconder na igreja, né?
Quando a gente chegou aqui, eu e Marisa, a gente chegou com o intuito de não ser visto. A gente já vinha meio escaldado de outras igrejas, de ministérios, e a gente não queria trabalhar, a gente queria cultuar e ir para casa. Simples assim. Só que quando Deus tem um propósito na sua vida, né, ele realmente ele pega você pelo pé, né? Então, essa questão das pessoas chegarem na igreja e elas não procurarem um ministério para se enganjar, eu me deparei com um caso na célula de uma pessoa que ficou 4 anos aqui na igreja e ninguém conhecia. Quando ela chegou na célula, que ela falou isso, ela falou, rapaz, aí todo mundo perguntou, né? Célula de homens. Você estava escondido aonde? Ele na galeria. Ficava na galeria, antes do culto acabar, eu já descia, não falava com ninguém e ia embora. E hoje, não duvide não, que pode ter gente assim aí na igreja ainda, né? Então, a nossa tarefa maior, enquanto líderes, é essa, é motivar essas pessoas a procurar alguém que esteja no ministério, né, em algum ministério, para se candidatar a trabalhar, porque quanto maior a igreja, mais trabalho tem. Né? Então, essa desculpa que a igreja é grande, tem tudo, não cola. Né? Então, realmente, trabalho aqui não falta. E, além disso, tem as pessoas que têm até o talento, mas não está treinado e pensa que não consegue fazer. Assim, não se sente capaz, mas não, ela tem, assim, ela se sente, ela acha que consegue fazer, mas assim, ela não está preparada, porque não foi treinada ainda. E por isso ela fala, rapaz, deixa para quem já está lá, né? Porque eu ainda estou muito verde, tem mais gente aí na minha frente, com mais tempo de igreja, não vou me meter nisso não. E às vezes ele está enterrando um talento ali, né, dele. Por exemplo, quando eu comecei aqui no Ministério de Louvor, eu não sabia tocar direito nada, velho. Era tipo assim, rapaz, isso nos primórdios, né? A gente aprendendo do dia a dia ali, rapaz, como é que vai fazer? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, a gente aprendia, velho, assim, no tato. Pegava o instrumento e colocava na mão, no colo, vamos treinar, vamos praticar. Não tinha nada para aprender, assim, na internet, que não existia isso. No tempo da revista, você tinha que pegar assim, a revista para verificar, ou então um VHS, uma fita, um videocassete, para ver se você... se tinha a sorte de achar alguém que tinha uma fita assim para emprestar para a gente. E quem me deu a orientação maior foi um próprio baixista, João Moura, na época, né? Que foi orientando, você tem que fazer assim, assado, e foi me mostrando assim, biblicamente como é o papel do músico, do levita dentro da igreja. Então, assim, são coisas que você fala, não, eu vou para lá já pronto, você acaba podendo enterrar um talento seu, porque existe um preparo, né? Paulo já fala que é de glória em glória, é um processo. Então não dá para você falar, eu só vou lá quando estiver pronto. Se você estiver pronto, rapaz, eu acho que Deus nem vai lhe chamar pronto. Deus quer que você vá do jeito que você está. E vai se ajustando, vai fazendo. Ele quer que você esteja assim, ó, eu estou aqui, me envie. Pronto. Estando assim, meu amigo, se você está pronto, se você não está, Deus vai te preparando, Deus vai te fazendo. Então, assim, esqueça essa questão de que eu tenho que estar 100% para começar a fazer as coisas, né? Mas, assim, eu gosto muito dessa ideia, assim, Val, das pessoas conhecerem os ministérios da igreja, né? Isso é muito importante, porque toda vez que alguém vai conversar comigo, só enxerga o Ministério de Louvor, né? Ele não sabe que tem outros tantos ministérios, como o Ministério de Comunicação, que nessa pandemia foi assim fundamental para as coisas, a engrenagem funcionar, né? Por exemplo, teve cultos aqui que foi pastor Jades e a câmera, né? Então, assim, imagine o pastor pregando ali e a audiência lá em cima, porque tinha um contingente de pessoas querendo, sedento de ouvir a palavra de Deus e não podia se deslocar por causa da pandemia, que estava travado tudo. E esse movimento que o Ministério de Comunicação colocou com o pastor Jades para estar mandando essa palavra foi assim fenomenal. Eu acho que é uma ferramenta hoje indispensável, né, para uma igreja, tipo no porte da Central, ter um Ministério de Comunicação. Hoje você tem que trabalhar em cima disso, né, porque
As pessoas pedem, velho. E outra, tem muita informação passada errada, né, na internet. Quando você está num lugar onde você sabe que existe fidelidade em tudo que se faz, é organizado, do jeito que você está me falando aqui, existe um processo para todas as coisas que estão acontecendo, rapaz, é aqui. E é uma coisa, até conversei com o Gil, que é importante a gente saber quem são os líderes desses ministérios, cara. Porque, por exemplo, uma vez apareceu um cara para mim e falou: Bruno, eu sou um pastor do lado da Central. Eu falei: não sei quem é você, não. Ele: não, mas eu sou de lá, não sei do que. Eu falei: rapaz, eu não sei quem é. E aí eu até conversei com o pastor Jais. Eu falei: pastor, fulano de tal me parou uma vez, falou que ele era pastor daqui. Aí, não, ele não é daqui, não. Ele é pastor não sei de onde. Eu falei: rapaz, então eu não entendi certo, não entendi errado. E aí o que aconteceu? Eu até comentei com o Gil, para a gente colocar, não foi, Gil? No site. Nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Porque é Acho importante. que já está fazendo isso, né, Gil? Gil já está fazendo isso já. E porque, assim, para mim, que já tenho um tempo na igreja, não conheço tudo. Imagina o cara que é um novo convertido, como você falou agora. O cara tá verde, o cara tá assim, tipo, tateando tudo para ver o que é que tá acontecendo. E isso é importante. E você falar assim, como é que funciona, é muito bom. É muito importante. Eu quero falar que é exatamente isso que a gente precisa. Sabe, Simval? Dessa transparência em tudo que a gente está fazendo. Né? Você está me falando aqui os detalhes, velho. Coisas assim que eu nunca tinha parado para nem para falar assim, não, eu vou procurar saber como é que funciona. Não, isso é interessante, Bruno, que as pessoas quando vêm entrar no ministério, e aí a gente faz uma reunião mesmo, né, com a pessoa, explicando como é que funciona o ministério. Ela vai tomar um susto, né? Aí ela toma um susto. Aí que a gente começa a falar, a pessoa para assim. Eu pensei que era para estar ali, rapaz, na frente. Rapaz. Ela falou assim, aí a gente pergunta: cansou? Pronto, o pano de fundo, essa é a base do ministério, essa é a parte do fundo. Aquela parte lá é a parte assim, a visibilidade. Só a parte de visibilidade, porque tem que ter, mas a parte principal, né, a parte principal é a parte dos bastidores. É a parte daquele povo que ninguém vê, ninguém enxerga, mas o que está acontecendo, né, o sobrenatural de Deus por trás dessa cortina, as pessoas assim, eu posso passar uma vigília aí, ou 2 vigílias, pegar do meu pessoal do ministério, das experiências que eles têm tido nesse pano de fundo. As vidas. Você vai visitar um familiar e o familiar se converte lá. Sim. Acaba sendo uma ponte, né, para as coisas acontecerem. Exatamente. A gente fala sobre isso e é importante que eles entendam. E isso é bom porque ele fala: poxa, eu posso me inserir em alguma coisa aqui. Então tem muito trabalho, né? É muito trabalho, mas eu dou louvo a Deus porque a turma que a gente tem treinado, eles têm vindo com muita alegria. E também vai ter aquele tipo de perfil que é mais para bastidores, né? E também o perfil que vai mais estar ali na frente, né? Não, rapaz, me deixa aqui, que aqui é meu lugar. O cara: não, rapaz, eu quero estar lá, eu quero apertar na mão do rapaz, eu quero falar com ele, eu quero abraçar, eu quero dar essa palavra. Tem gente que é mais tímida. Tem algum tipo de treinamento para não, rapaz, todo mundo tem que passar por isso daqui, ou não? Se a pessoa falar: não, eu quero ficar só aqui, acaba ficando. Quando a gente assumiu o ministério, a gente pegou um direcionamento de setorizar o ministério. Setorizar para quê? Para organizar e para aproveitar o potencial de cada um em áreas diferentes. Por exemplo, dentro do Ministério Integral, eu tenho um administrativo. Certo. É aquele que lança os cadastros, né? Faz toda a parte burocrática, alimenta a planilha, tal. Eu tenho aquele pessoal que tem esse perfil, eles começam a entrar nesses grupos. Eu tenho um grupo que é só de intercessão, que tem perfil de intercessor, onde eles vão interceder só pelo ministério. O trabalho deles, o foco dele é interceder pela estrutura do ministério, né, pelos ministros, pela nossa família e pelas pessoas do ministério específico. A gente setorizou exatamente para isso, para dar essa oportunidade. Gente que não tem dificuldade de ir lá para frente, mas é muito bom de visita.
né? Né? Um setor de eventos onde prepara, confecciona a lembrança, para levar, né? Prepara as reuniões, as mesas, quando a gente vai fazer os discipulados. Então a gente conseguiu setorizar o ministério para dar essa dinâmica e aproveitar todo mundo. Essa parte de setorização a gente foi caminhando, porque assim, a gente teve que lidar com a pandemia, era uma situação, né, totalmente diferente, atípica, que o Ministério não tinha. Ninguém tinha. Né? Organizar cadeiras, aferidor de temperatura, álcool, máscara, todo esse processo é tudo novo. Então, o Integrar que foi incumbido de montar toda essa estrutura. Né? A gente, assim, de lista, que no início tinha que ter uma lista, né? O aplicativo para a pessoa se inscrever, porque para limitar a quantidade de pessoas. Então foi um processo muito, muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, as coisas foram se encaixando. Então, gradativamente, a gente foi sentindo a necessidade e foi exatamente setorizando, né? Organizando de uma forma que ficasse mais leve para mim. Porque a gente tem uma máxima, né, eu e minha esposa, quando a pessoa vem, a gente fala que a gente não é líder, a gente está líder. Sim, concordo. Né? Porque se a gente vive debaixo das questões espirituais, a gente vive movido pelo Espírito Santo. E o momento hoje a gente está nessa liderança, mas o Espírito Santo pode nos soprar para outro lugar. Então não posso dizer que eu sou líder, eu estou ali, né? Eternamente. Né? Não. A gente está líder. Estamos, né? E aí é o seguinte, e a gente, de certa forma, está ali líder porque para direcionar. Mas a gente tem feito essa setorização para dar autonomia ao ministério, para que ele flua independente da gente ou não. Hoje a gente não precisa estar em todos os cultos, estar fiscalizando a equipe. Hoje a gente não precisa fazer isso. Não tem essa necessidade, porque a gente tem as escalas e tem os líderes treinados para as escalas. Às vezes, quando tem um probleminha, mas os líderes eles estão preparados para lidar, para resolver. E aí, quando a gente está por aqui e tem alguma coisa que sai fora da orçada, eles chegam para a gente e a gente administra ali e explica como é que funciona. Se acontecer de novo, é assim, assim, assim. Por quê? Se um dia a gente precisar mudar de setor, sei lá, ir para outro lugar, qualquer um que entrar vai encontrar um ministério organizado, estruturado e, de certa forma, autônomo, tem uma autonomia, né? As pessoas talvez sintam a falta do amigo, né? Do irmão, do líder, né? Por conta da amizade, mas a pessoa vai entender que se está saindo é porque Deus mandou e vai continuar fazendo o seu trabalho, não vai ficar preso, né? na questão, né? Talvez da pessoa. Então isso a gente começou a fazer isso de uma forma gradativamente, agora de uma maneira mais intensa, né? Porque agora as coisas estão retornando, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão chegando na igreja, as pessoas estão se convertendo, e aí eu preciso de estruturar, e para a glória de Deus tem mandado pessoas novas. Tem pessoas, né, que têm visto o trabalho, né? Tem notado, até pessoas que recebem essa ligação, recebem essa visita, e aí se identifica, Bruno, que algo tremendo acontece. A pessoa que às vezes vem de outra igreja, sim, e recebe a visita, recebe a ligação, então acolhe e fala assim, não, eu quero isso para mim. Como é que eu faço para fazer parte desse ministério? E aí a gente explica, né, passa pelo processo, e a gente vai cuidando, treinando, e aqueles que têm um perfil mesmo assim, a gente encaixa. Mas a gente fala também assim, no dia que também você não se sentir preparado, né, não se sinta pressionado, não. Seu compromisso não é com a gente, seu compromisso é com o Senhor. Né? O ministério eu vejo como algo que Deus coloca para que a gente se firme, para que a gente assuma um compromisso. Porque, infelizmente, nós seres humanos, nós vivemos assim, nós somos assim, né? Quando as coisas relaxam, a gente vai relaxando. Verdade. Mas quando a gente é apertado, a gente corre para resolver. Então, assim, o ministério ele tem, talvez, eu vejo como esse papel. Para mim, funcionou assim, funciona muito bem. Eu penso na minha responsabilidade, meu compromisso que eu tenho com o Senhor. Tudo que Ele fez por mim, e esse compromisso que eu tenho é muito pouco, né? Não vai pagar, nunca vai pagar o que Ele fez, mas vai me dar exatamente assim,
esse ânimo de eu poder estar na casa do Senhor, poder estar servindo ali, servindo a igreja, servindo a noiva, porque a gente tem que estar disponível. Então a gente tem trabalhado assim, e graças a Deus tem dado certo, né? Até aqui Deus tem nos ajudado. Acontece muito, Simval, de pessoas virem assim, com a mente pensando uma coisa, aí na hora que começa a participar, fala, rapaz, eu estava pensando que era uma coisa assim, mas acabou não sendo do jeito que era, aí você fala, ó, é porque você pensou isso daqui, mas a gente isso daqui, eu creio que o seu ministério seria esse outro. Tem algum exemplo de casos que você, tipo, chegou a perceber que quem já estava no seu ministério se encaixaria num outro tipo de ministério? Tipo, isso nunca aconteceu? Não, assim... Porque no louvor já aconteceu isso, né? A pessoa está lá participando do louvor e aí a líder perceber que ele era mais da palavra do que do louvor, né? Então ele acabou, ele tocava e cantava, mas a líder percebeu, rapaz, eu estou percebendo que o seu ministério é mais da palavra. Como tem muita gente que de um ano para cá que realmente tem entrado no ministério, então todos que têm entrado, eles têm se adaptado, eles têm se engajado. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu não tenho nenhum exemplo desse ainda. Possa ser que lá na frente surja alguns, né? Por exemplo, agora eu tenho, assim, alguns que já estavam antes. Sim. E nessa caminhada eles não se sentiram muito à vontade e aí encaminharam, outros já foram para outros ministérios, migraram. Tanto que nas mudanças também, muitos migraram para outro ministério e hoje eles estão bem, né? Eles conseguem adaptar. Uns ministérios para diaconia, tem uns que estão no ministério de intercessão, então acontece, pode acontecer. O seu papel também é esse, né? Exatamente. A gente procura deixar a pessoa bem livre. A gente entende que o ministério não pode ser um peso. Tanto que a gente diz assim, você escolhe o dia dessa escala, você que vai me dizer. Né? Lembra que você é voluntário, lembra que você está aqui porque você quer, né? A gente não lhe forçou nada, então você está à vontade, você está aqui porque você sentiu o desejo de servir, sentiu o desejo, então você vai me dizer o dia, qual o dia que você quer servir, qual o dia, pronto, então se você está me dizendo o dia, eu vou botar você na escala, mas também se você faltar, você vai me dar a oportunidade de falar por que você faltou, se você colocou. Então, assim, a gente tenta trabalhar muito isso para que a gente... Não é porque é voluntário que faz de qualquer jeito, né? Exatamente. É voluntário, mas tem que fazer da maneira que tem que ser feita. Se você me disse como é que você quer, né? Você chegou para mim e falou assim, eu só posso assim, então tá bom, vou fazer do jeito que você quer. E aí você vai e não faz. Aí você me dá o direito de falar assim, não, eu fiz porque você me disse que queria nessa data, dessa forma. Então, eu encontrei um jeito de lhe encaixar aqui para que você se sentisse bem, porque a ideia da gente é essa, a gente não quer ninguém forçado, o ministério não pode lhe cansar, não pode, não existe isso. Né? Não pode, então você tem que ter essa sabedoria. A gente como líder tem esse perfil, né? de tentar essa sensibilidade, né? De você pegar e conversar, né? Também até a forma de conversar com a pessoa, de entender cada um, né? Cada um tem uma personalidade diferente, né? Tem um que você precisa chegar mais enfático, mas tem um que você chega mais tranquilo, e aí você vai aprendendo. Isso aí acho que é a maturidade vai nos dando essa percepção. E se a pessoa hoje quiser participar do Ministério Integrar? Tem que procurar uma pessoa específica? Como é que funciona? É só procurar o Ministério Integrar, né? Assim, qualquer pessoa, ela tem o primeiro contato, se nós não estivermos aqui, o primeiro contato, né, com alguém do Ministério, deixar anotado no telefone, ou preencher uma ficha, ou então nos procurar diretamente, né? Quem precisar ter a igreja fornece o nosso WhatsApp, o nosso telefone, liga para a gente, ou então liga para a secretaria da igreja, deixa um contato e a gente conversa direitinho e marca uma primeira entrevista para saber se ela está nos perfis, porque existem alguns perfis, né? Por exemplo, tem que ser batizado, tem que ter 2 anos no mínimo, né? Tem que ter passado pelos gabinetes coletivos com o pastor, então tem que passar... 2 anos de igreja, no caso. Exatamente, 2 anos na central. Então tem que passar pelo processo. Para você, por exemplo, fazer o processo, você tem que passar por ele. Então ninguém pode entrar no ministério se não passou pelo processo, né? Se não fez um cadastro, se não recebeu as visitas, né? Se não foi encaminhado para uma célula e está aqui na igreja pelo menos com tempo para ver como é que funciona, né? O Raízes, fez o Raízes. Então a gente tem toda essa preocupação para que a pessoa
ela se encaixe, né? E se enquadre e esteja no ministério certo. Então é só procurar a gente e a gente tem esse bate-papo. Se a pessoa não tiver no tempo, a gente não tem problema nenhum, não. A gente espera o tempo da pessoa. A gente não tem também esse problema. Aí fica acompanhando ela. Se quiser, a gente até dá a oportunidade de prestar atenção, de ficar assim, por exemplo, numa escala, prestando atenção ali, só acompanhando, ver como é o processo. E a gente acompanhando, a gente orando, mostrando, né? Vindo nos discipulados, porque os discipulados são palavras específicas, é um treinamento específico que a gente dá, né? Discipulado é benção demais. Não, discipulado é fantástico. Tem que ter, velho, discipulado. Porque principalmente os ministérios, né? Porque cada ministério acaba falando uma língua específica. Sim, sim. Né? O Ministério de Integração não vai falar a mesma língua do Ministério Louvor. Concordo. Então a gente vai trabalhar coisas específicas, então é fundamental. Então para quem vai chegando e não se encaixa nos critérios, ele pode ficar aí nos bastidores com a gente, acompanhando, até chegar no tempo certo, né? Enquadrar as coisas, ver o que é que está faltando, ver o que é que ele precisa e te conhecer a pessoa também, né? Precisa conhecer a pessoa porque essa pessoa que vai entrar no ministério, ela de certa forma, ela vai ser a representar a igreja fora. Sim, vai ser uma vitrine, né? Acaba sendo uma vitrine a pessoa que vai estar saindo daqui como integrante do ministério, né? Então a igreja tem que conhecer, a gente tem que conhecer ela, conhecer o caráter da pessoa, né? Porque já imaginou a pessoa, né, ter um problema de caráter, ou ter alguma questão pendente que a gente não detecta, eu não conheça. Sim. E a gente bota essa pessoa e, coincidente, ela vai visitar alguém ligado a que ela tem um problema. Sim, tem isso. Você falou dele ser batizado, da pessoa, né? Ser batizada. Mas ela precisa ser batizada aqui, por exemplo, se eu for de outra igreja, né? Sou de Salvador, vim para Feira. E aí eu já fui batizado lá, tem um tempo lá. Não tem problema não. Não tem problema, esse né? batismo, ele sai. Ele também está atrás da carta, né? Ele foi batizado na igreja evangélica, a gente sabe que é o mesmo batismo que nós professamos aqui, né? Hoje aqui na igreja precisa do que para ser batizado? Tem algum curso ou assim? Tem um curso raiz. Você tem que fazer um curso raiz. Tem um curso raiz? O curso raiz é tanto para quem vai se batizar como para quem está chegando. Porque vai englobar tudo isso, né? Vai englobar aquela introdução, né? Quem está chegando, um novo convertido, aquela linguagem nova, entender sobre oração, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre tudo aquele básico que a pessoa precisa saber, né? Plano de salvação. Pode. É que acaba sendo interessante para quem é da igreja mesmo, precisa ser alguém de fora, né? Até para você saber, eu vou visitar alguém, como é que é a estrutura, como é que eu tenho que fazer? Na visita a gente já tem até uma cartilhazinha, entendeu? Tem uma cartilhazinha que recebe na visita, é uma cartilha. Já está digital já? Já tem que ir pro digital. Tem digital. Tem digital, mas hoje a gente faz ela, a gente entrega na visita. Sim, que fala exatamente isso aí, sobre os cultos, tem uma mensagem do pastor, aí vai falar dos cursos, vai falar dos ministérios, né? Um pouco um resumido. Seria isso daí, então, no caso. Exatamente. Né, de cada ministério. Tem a informação básica, pelo menos, de cada ministério. Todos os ministérios? Todos os ministérios. Então, quem vai chegando já vai tendo a noção. E vai falando sobre os cursos. Que aí você vai se identificar, por exemplo, o curso sobre mulher única. O que é uma mulher única? Aqui você vai saber, né? O curso Raízes, o homem é o máximo, casados para sempre, né? Paz para toda a vida, acertando o alvo. Então, todos os cursos que a igreja tem disponível, né? Assim, só que a gente vai ter que já até atualizar, porque já tem novos cursos, né? Que hoje é um dos perfis da nossa igreja, é curso, né? Né? A gente tem muito curso. O pastor entende que as pessoas elas precisam se capacitar, né? As pessoas precisam passar por funcionamento, melhorar exatamente, sim, em várias áreas. Então nós temos, como a gente tem várias áreas, a gente precisa trabalhar essas áreas. Então os cursos, a ideia é essa, né? O EMAN, que é o curso, né, que você sabe, do louvor, para participar, benção demais. Então assim, até curso de Libras a gente tem. Curso de Libras. Tá aí um curso que eu queria fazer, velho, e eu nunca parei realmente assim para dar essa prioridade de participar. Curso de Libras. Inclusive a gente está estruturando o Ministério Integrar para exatamente trabalhar essas visitas para os surdos. Visita para os cursos? Os surdos. Porque eles se convertem também aqui na igreja. Tem surdos que se convertem e a gente tá vindo duas meninas que têm experiência
Sim. de Libras, que elas estão aprimorando isso, né? Ela vai também, pelo menos nos dar um ensinamento básico, pelo menos para o pessoal da recepção, para esse pessoal se sentir incluso, né? Quando chegar aqui, a gente pelo menos fazer os sinais para eles entenderem, assim, eles se sentirem incluídos nisso. Então, inclusive, a gente tá modificando também uma parte da parte administrativa para adaptar para as visitas desse pessoal. Então, a gente tem essa preocupação também, né? Dessas pessoas que estão chegando, essas pessoas que precisam ser incluídas. Então, era uma lacuna também que, graças a Deus, assim, a gente louva a Deus porque tudo que a gente tem orado, tudo tem que colocar diante do Senhor, o Senhor tem mandado as pessoas específicas, porque a gente não se sentia capacitado para trabalhar com visita. A gente tinha uma pessoa que acompanhava, que era uma irmã que, por incrível que pareça, ela como era por conta da idade, ela migrou do integrar para o diamante. Sim. E ela que tinha essa habilidade com Libra nas visitas. Aí Deus envia uma jovem, né, 2 jovens para poder incorporar ao integrar, para poder fazer esse trabalho. E aí, como é jovem realmente tem um gás, né? Sim. Então ela já vem com todo o gás, já vem com um projeto, já vem com tudo direitinho, e a gente está nesse processo de implantação para poder fazer uma visita com qualidade. A gente tinha as visitas, mas agora a gente quer treinar. Tem pessoas do Integrar que já está fazendo o curso. E eu queria voltar só um pouquinho. Eu procurei uma brecha aí para entrar no papo, mas acabei não encontrando. Papo de crente. Papo de crente é um negócio sério, né? Hoje a igreja, ela está em todas as áreas, né, que você pensar, ela está atuando. O que falta hoje, e até nos membros mais antigos, como é o teu caso, Bruno, realmente estar acompanhando as redes sociais, o site da igreja, né? Porque como é muita coisa, às vezes você fica realmente por fora. Mas se você for lá no site mesmo da igreja, você vai ver lá nos ministérios que tem um Ministério de Libras, né? Se você for no YouTube, você vai ver que tem lá um canalzinho de Libras. No culto você já vê, né? Isso é Libras, isso aí é a comunicação, é o integrar, né? Então, os cursos estão todos listados lá no site, dizendo o que é cada curso. Então, falta, você que está em casa agora ouvindo esse podcast, você que está assistindo esse podcast, crie um hábito de acessar o Instagram e o site da igreja, que você vai ficar sempre muito bem informado. Vendi meu peixe. Deixa eu só não estou lembrado aqui o site. Qual é o site aqui? ibcfeira.com? Pronto. E o Instagram? IBC Feira, pronto. É uma ferramenta assim, hoje eu acho que a maioria que deve estar ouvindo aqui a gente, vendo, já deve ter o Instagram. Essa ferramenta, para mim, é uma rede social muito boa para fazer esse tipo de contato, né? Então, você lá vai ver os dias de culto, a programação de festa, programação de evento, né? Então, assim, facilita todo o processo, né? Esse tipo de ferramenta. O Ministério Integrar tem um Instagram também ou não? Não, nós não temos Instagram. Vocês estão pensando em colocar lá, na verdade, ou assim, a gente no Ministério, a gente só faz as coisas com propósito específico. Sim. A gente está analisando se já tem o da igreja, qual seria a finalidade. Então a gente está nesse processo. Qual seria a outra finalidade de eu ter outro Instagram do Ministério? Então, assim, se não tiver muita finalidade, não é assim, por exemplo, eu já posso lhe dizer o seguinte: a igreja ela tem um WhatsApp, mas hoje eu preciso de um WhatsApp do Integrar. Então a gente já tá providenciando um WhatsApp só para o Integrar. Por quê? Porque é ali que eu vou trabalhar com os novos convertidos, as pessoas que estão chegando na igreja. Específico, vou ter um grupo, vou ter um WhatsApp, um canal direto para quem está chegando. Então, assim, aí tudo bem, aí eu vou precisar, porque senão eu sobrecarrego o WhatsApp da igreja. E aí eu pego alguém do meu ministério, né, 1 ou 2 pessoas, ou a gente mesmo, e a gente vai dando dinâmica a esse, né? Mas já o Instagram, eu não sei até que ponto é benéfico. Assim, sim, não tem que pensar e analisar, ver exatamente. Se vale a pena, se não vale a pena, queira ou não queira, cada rede social, você vai exigir um certo esforço, uma atenção. E, de certa forma, você depende de voluntários, né?
eu tenho que ter os voluntários. Então, enquanto eu não tiver as pessoas se disponibilizando para estar fazendo, né, todo esse trabalho que eu falei de setorização, eu fui fazendo proporcional aos voluntariados que eu tinha. Então, ia surgindo, eu ia encaixando, porque não adianta eu criar algo e depois não poder alimentar. Então, a questão do Instagram ainda estou analisando ainda, porque até que ponto vale a pena, qual seria o objetivo de eu ter um Instagram só do Integrar. Se o ministro da comunicação me convencer que eu tenho que ter um Instagram... Bora ver, né, daqui para meia-noite, para ver se específico, para né? ver se a gente é convencido para isso daí. Assim, eu achei muito interessante essa conversa da gente, e lembrando que todos os cultos aqui da Central vai estar lá no Instagram e no site da cidade, no site da gente, no IBC Feira, né? Então, para quem tem dúvida de como é que funcionam os cultos, os horários, programações, acessa lá as redes sociais e você vai estar verificando tudo. Essa daqui é a cartilhinha. A cartilha que você falou, né? É uma nova história de quem está chegando. Aí ela tem, né? Você pode ficar, porque aí você já... pronto, essa daqui exatamente, já vai ser a minha. Né? Porque aí você já vê... E aí, assim, a nossa todo ano, quando vai surgindo algo novo, a gente vai atualizando ela. Hoje ela já precisa dar uma atualizada. Só como a gente faz uma quantidade baseada, né, na nossa perspectiva de novos decididos, aí geralmente a gente espera terminar, né? Quando terminar a quantidade que a gente tem, a gente faz novas já atualizadas, já vai atualizando. Agora a gente digitalizou, né? E aí a gente vai também ver se cria. Acho que eu já até conversei com o Gil sobre isso. De a gente ter ela em digital exatamente isso, para aqueles que a gente não puder entregar, a gente dá. Não, o que puder facilitar o processo para que as coisas aconteçam tem que ser feita. A ideia do podcast justamente é esse, chegar em pessoas esse tipo de informação para pessoas que não conhecem a gente, não conhecem os ministérios da gente e entender. Pode ter certeza que depois desse bate-papo aqui, muita gente vai querer participar aqui do Ministério Integrar com vocês, porque perceberam aqui nessa conversa que dá para trabalhar, tem um talento, né, nato neles, e é muito mais do que estar ali na frente. Tem uma estrutura, são pessoas ali comprometidas em oração, assim, são estratégicos, então não é simplesmente estar ali na frente. Isso foi bom para mim, principalmente porque eu não conhecia esses detalhes, né, como eu falei, desse fluxograma de toda essa organização. Então, assim, não é solto, é pensado. Cada pessoa que está ali tem uma escala, cada pessoa que está ali se dedicou, orou. Então, é algo que é bem mais complexo do que a gente pensa que é. Então, assim, e isso não só no Ministério Integrar, isso em todos os ministérios também tem as suas estratégias, tem as suas dificuldades, né? Gil que sabe. Então, assim, é importante a gente saber. Fica a oportunidade para pedir ao pessoal que está na igreja, frequentando a igreja, sem se cadastrar no Integrar, né, que apareça, venha no Integrar, dê seu nome, né? Você não vai ser colocado na parede para ser fuzilado de uma pessoa, só para dar seu nome, para saber quem é você, né? Para acompanhar, ter um acompanhamento, né? De até você, para orar pela pessoa, orar por você, saber, né? Sim. Não seja um crente 007 Não seja. dentro da igreja, como eu quis ser um dia, né? Isso não é benéfico para ninguém. Simval, muito obrigado. Viu? Valeu, Gil. Aí pode usar as palavras finais. Tamo aí. Junto. Não, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Assim, na verdade, a gente já estava procurando algo que pudesse, né, divulgar o ministério. E isso, acho que esse podcast ele vai ter essa finalidade, né, assim, para aqueles que ouvirem, vai ter uma clareza de mais ou menos como é que funciona. E vai ser bom até para mim também, porque eu vou deixar esse podcast o tempo todo disponível para você. Se você quer entrar no Integrar, pronto, ouça o podcast. Escute, veja o que você precisa. Tá chegando na igreja? Ouça esse podcast. Então, assim, é muito boa essa ideia. Eu agradeço a Deus e eu sei que a gente vai ter muito sucesso com essa nova jornada, e acho que vai ter muita história que vai ser contada aqui, que
que vai edificar muitas pessoas. Viu? Amém. Galera, é isso. Fica na paz de Deus e até o próximo podcast.